Olá, aluno. Olá, aluna. Vamos dar início a mais uma aula de física, né? Hoje nós vamos falar sobre gases líquidos, sólidos e a relação entre suas propriedades físicas, né? Então, nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar sobre a dilatação do volume, sobre a densidade, a viscosidade, o magnetismo, solubilidade, resistência elétrica, opacidade e condutividade elétrica, opacidade e translucidez de polímeros e elasticidade. Então fique ligado. Então, no capítulo introdutório, certo, nós vamos falar justamente sobre aquelas mudanças de estados sólidos, de estados da matéria, desculpa, né, do sólido, líquido e gasoso. Ok? Então, aumentos de temperatura de uma substância corresponde a aumentos de energia cinética. Energia cinética média, né, de suas moléculas, que, quando intensa o suficiente, vence a atração elétrica intermolecular, mudando o estado físico de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Okay? Então, o que acontece? O aumento da temperatura ele vai ter um aumento da energia cinética das moléculas. O aumento dessa energia cinética vai acarretar a separação dessas moléculas, que é justamente o vencimento dessa atração elétrica intermolecular que acontece entre elas. Okay? Então, esse desmembramento dessas moléculas, certo? Seja de um simples afastamento ou de simplesmente ficarem livres, isso vai acarretar, né, aquilo que a gente vai conseguir perceber de fora, vai ser justamente a mudança de estado físico. Ok? Então, nós temos o seguinte, nós temos os estados sólidos, líquido e gasoso, e nós temos as mudanças de estado. Assim como nós já vimos em aulas anteriores, né? De sólido para líquido, tem a fusão. De líquido para sólido, nós temos a vaporização, que pode também ser dada por ebulição e pela evaporação, né? E de gasoso para líquido, nós temos aí a liquefação ou condensação e a solidificação, né? Que é justamente do líquido para o sólido. E a passagem direta é chamado de sublimação, o retorno de ressublimação, ou sublimação reversa, ou também de cristalização. Ok? Bom, então ainda que ocorram mudanças de estado da substância, propriedades como a densidade, a viscosidade ou a condutividade podem variar com a temperatura. Isso devido à mudança da condição de vibração. Então, no estado sólido, bem como já foi dito, as moléculas, como elas estão muito próximas, a vibração é muito pequena, no estado sólido, né? No estado líquido, o espaço entre elas é um pouco maior, então a liberdade de vibração também é um pouco maior. E no estado sólido, no estado gasoso, desculpa, as moléculas estão totalmente livres, então elas aí conseguem exercer sua máxima energia. Ok? Bom, essa vibração, essa mudança, não é, no comportamento, vai trazer aí consequências na dilatação do volume. Tudo aquilo que nós vemos na natureza são volumes, ok? Então, essa dilatação do volume ele será o fenômeno, né, o fenômeno decorrente do aumento da temperatura de um corpo. Quando um corpo é exposto a algumas fontes de calor, sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas que oscilam em torno de um espaço maior. Ok? Então aqui nós temos uma esfera metálica e um anel também, né, metálico, mas de um metal diferente. E quando a esfera ela está fria, não está aquecida, ela consegue facilmente passar pelo anel. Ok? Mas quando essa esfera metálica ela é aquecida, o aquecimento vai fazer com que essas moléculas elas se afastem, porque elas vibram mais, né? Tá vindo uma energia externa para este sistema, certo? Então, essa energia externa ela está chegando até as moléculas, com isso as moléculas elas vibram mais,
se elas vibram mais, elas vão precisar de mais espaço, né? E a consequência desses espaços que são dados para todas essas moléculas será o aumento do volume. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte: essa esfera aquecida, ela aumenta o seu volume, ou seja, acontece uma dilatação volumétrica. E ela não vai conseguir passar pelo anel. Ela fica presa no anel. Ok? Então, nós conseguimos aqui ver, né, um exemplo que a gente consegue ver a dilatação volumérica. No dia a dia, a gente também consegue perceber essa dilatação volumétrica em algumas circunstâncias, em algumas situações. Ok? Nos locais em que são revestidos por pisos ou azulejos. Certo? Percebe-se que entre essas peças do piso ou do azulejo existem linhas. Essas linhas têm uma massazinha lá. E essas linhas elas são feitas, né, elas estão ali propositalmente, justamente para que essas peças de pisos e azulejos elas possam se dilatar sem que uma atrapalhe a outra. Então, por algum motivo, pode ser dado energia para as moléculas dessas peças, e essas peças elas precisem aí aumentar o seu tamanho, as suas dimensões. Então, para que uma não atrapalhe a dilatação da outra, fica-se essas fendas, que são observadas também em pontes. Nas pontes, observa-se que ela não é uma estrutura só, mas elas são várias estruturas ali que são montadas. Então, fica aquele espaço ali entre essas estruturas montadas e, com isso, né, esse espaço ele serve justamente para essas peças elas se dilatem e uma não atrapalha a outra. Ok? E se acontecesse, né, o que iria acontecer, desculpa, se não tivesse esses espaços entre essas peças? No caso dos pisos e azulejos, eles iriam rachar, iriam quebrar, certo? Iriam ficar acima do volume, né, da superfície. Você já deve ter visto isso acontecer em algum momento. E no caso das pontes, elas poderiam rachar, ter sua estrutura ali comprometida justamente por causa dessa dilatação que aconteceu e não se teve espaço para que uma não atrapalhasse a outra. Ok? Então, a dilatação do volume é consequência desse comportamento molecular. Ok? A densidade ela também é tocada pela essa mudança, né, no comportamento molecular. Então, densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Então, a gente observa aqui no gráfico é o seguinte: nós temos aqui uma densidade e o eixo da temperatura. Então, quando a temperatura é igual a zero, ele está ali a uma densidade de 1000, né? 1000 kg por metro cúbico. Ok? E à medida em que essa temperatura vai aumentando, a densidade ela vai diminuindo. Certo? Matematicamente a gente consegue explicar isso. Densidade é massa sobre volume, o volume está embaixo. Certo? Percebam que densidade e volume aqui serão grandezas inversamente proporcionais. Ok? Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte: se há um aumento no volume, há uma diminuição da densidade. Mas por que eu estou falando de volume e não estou falando de temperatura? Porque vai ser o seguinte: no momento que vai acontecer o aumento da temperatura, as moléculas elas vão ficar mais distantes umas das outras, certo? Elas vão dilatar, dilatação volumétrica, certo? Então, no caso da dilatação volumétrica, vai ter um aumento no volume, certo? Se há um aumento no volume, vai haver uma diminuição na densidade. Ou seja, o aumento da temperatura aumenta o volume e a densidade diminui. Tá, ok? Então, a densidade ela fica comprometida, né? Ela também é tocada com as mudanças de temperatura ou do comportamento dessas moléculas. Okay? A viscosidade. A viscosidade ela também é comprometida. O que é a viscosidade? É a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Isto é,
ao transporte microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular, certo? Ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de fluidos, né, no caso aqui, que tem essa viscosidade, certo? É só lembrar, por exemplo, do óleo. O óleo ele é bem viscoso, certo? Ou seja, ele tem uma certa resistência ao escoamento, ok? Mas existem estruturas que são mais viscosas ainda, ok? O óleo que é colocado no motor dos carros ou das motos, certo? É mais viscoso que o óleo de cozinha, até porque pelo que ele tem que fazer, né, o trabalho que ele tem que fazer, ele necessita de uma viscosidade muito maior, certo? O óleo que é colocado nos motores, ele serve ali para proteger o motor, né, as peças dos motores pelo atrito do seu movimento. Então ele precisa ter uma viscosidade muito acentuada para proteger, ok? Então a viscosidade ela é comprometida com a temperatura também, com a mudança aí do comportamento molecular, certo? Então por isso que o óleo do motor, como o motor ele trabalha com temperaturas muito altas, então ele precisa de um óleo que tenha materiais que resistam até aquela temperatura, ok? O magnetismo. O magnetismo também é tocado com a mudança de comportamento molecular ou de temperatura, certo? As propriedades magnéticas das substâncias ferromagnéticas variam com a temperatura. Aumentando a temperatura, as propriedades magnéticas diminuem. Para cada substância ferromagnética, existe uma temperatura na qual se desemanta por completo, certo? Essa temperatura é chamada de ponto Curie. Então, para o ferro, por exemplo, o ferro ele vai desemantar, vai perder propriedades magnéticas a 770 graus Celsius ou a 1043 kelvins, certo? Se nós formos para a figura aqui do lado, nós temos o ferro, né, de cima para baixo vai ser a primeira curva, né, de cima para baixo. Nós vamos perceber que ele vai perdendo propriedades magnéticas, né, à medida que a temperatura vai aumentando, e quando ele chegar a zero, né, em propriedades magnéticas, isso acontece a um pouco mais de 1000 kelvins, né? Então 1043 kelvins. O níquel, a mesma coisa, o níquel a 354 graus Celsius ou 627 Kelvin. Se nós formos aqui para o gráfico, o níquel é o último, certo? Então ele vai perdendo propriedades magnéticas à medida que a temperatura vai aumentando, e quando ele passa aí, né, um pouco do 500, né, um pouco mais aí do 500, nós temos o zero, né, ele desemanta por total. A magnetita que é o ímã mesmo, né, é 580 graus Celsius ou 853 kelvins, e o cobalto a 1130 graus Celsius ou a 1403 Kelvin, né? No caso, o cobalto é o do meio aqui, né? Então, o cobalto ele tem uma propriedade ferromagnética que vai diminuindo gradativamente com a mudança de temperatura, e percebam que ele chega a zero lá perto do 1500, né? 1500 Kelvin. Então, no caso aqui dá 1403 Kelvin. Então, uma forma de fazer com que alguns metais percam essas propriedades magnéticas é justamente mexendo no comportamento dessas moléculas, ou seja, mexendo na sua temperatura. Senão são processos que são feitos aí até pela indústria mesmo, né? A solubilidade. 6. Cada substância possui um coeficiente de solubilidade específico, que é a quantidade máxima de soluto dissolvível em determinada quantidade de solvente em uma temperatura, certo? Então a solubilidade é quando você faz as misturas, né? Então pegar, por exemplo, o açúcar, colocar na água e misturar, ou o sal, colocar na água e misturar, não é? Colocar o café no leite e misturar. Então isso nós chamamos de solubilidade, vai ser justamente essas misturas, tá, ok? Então nós temos aqui o coeficiente de solubilidade, por exemplo, do cloreto de sódio, né? Isso a 100 gramas de água, nós vamos perceber o seguinte, que à medida em que há uma diferença de temperatura, certo, desta água, esse coeficiente de solubilidade ele também vai mudando.
Então, a 0 graus Celsius, a água, então o coeficiente de solubilidade dele é de 35,7, e à medida em que vai se aumentando essa temperatura, esse coeficiente de solubilidade ele também vai aumentando. Então, nós temos aqui alguns elementos que nós temos a mudança, né, dos seus coeficientes de solubilidade de acordo com a mudança de temperatura. Certo? A resistência elétrica. A resistência elétrica, certo? Ela também é tocada com essa mudança de temperatura, né? Então, em metais, a resistência aumenta quando a temperatura aumentar. Mas há certas substâncias cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta, certo? As principais são o carbono e o telúrio, ok? Então, o que é resistência elétrica? Para quem não lembra, resistência elétrica, certo? É justamente a resistência que os metais, né, que os corpos têm à passagem de corrente elétrica. Ok? Então, a corrente elétrica, em alguns materiais, ela vai ter uma certa dificuldade para poder ser transportada de um ponto para o outro. Então, esses materiais que oferecem essa resistência, nós chamamos de materiais resistíveis. Certo? Então, essa resistência elétrica ela serve justamente para dificultar ou para limitar a passagem da corrente elétrica. Certo? E como é que ela faz isso? Ela limita a passagem da corrente elétrica se aquecendo. Ok? Então, tem alguns metais que eles aumentam a sua resistência elétrica de acordo com a temperatura, outros que diminuem, que é o caso do carbono, e outros que se mantêm constante, certo? Eles não são aí, não tem sua interferência mudar, a sua resistência mudada de acordo com a mudança de temperatura, tá ok? Então, pela segunda lei de Ohm, a resistência vai ser o Rho. O Rho que é a propriedade de resistividade, isso depende do material, certo? Então ele vai entrar aqui no material, isso vai ser multiplicado pela fração, né, pela divisão do comprimento desse resistor pela área transversal, ok? Pela área transversal. Então a influência da temperatura vai ser justamente dado, tá certo? Na resistência, né? Uma resistência maior ou menor, de acordo com a mudança aqui de temperatura e também com o coeficiente, certo? A opacidade e condutividade elétrica, certo? Um fio de cobre, ele é um bom condutor, pois quando submetido à ação de um campo elétrico, seus elétrons migram dentro da rede cristalina, certo? Já os gases são maus condutores de eletricidade, pois os mesmos, com a ação dentro do campo, seus elétrons não conseguem migrar, certo? Isso é dado até por uma questão de distância entre essas moléculas. As moléculas de um fio de cobre, que é um metal, estão mais próximas, por fato de ser um sólido. Então fica mais fácil de um portador de eletricidade, né? De um elétron, de uma molécula, de uma partícula, ela migrar, né, de um átomo para o outro. Já nos gases que estão mais distantes, as moléculas estão mais distantes, então fica mais difícil, né, que isso aconteça. Então os gases, na sua maioria, eles são isolantes, tá ok? O exemplo é o ar. O ar é um ótimo isolante, ok? Então, os metais, o que acontece? À medida em que eles vão se aquecendo, a condutividade elétrica ela vai diminuindo, porque as moléculas vão ficando mais distantes, ok? Bom, e os isolantes, os semicondutores, à medida que a temperatura vai aumentando, eles vão também aumentando a sua condutividade, ok? Bom, opacidade e translucidez de polímeros. Nos polímeros, o grau de translucidez é determinado principalmente pelo grau de cristalinidade. O espelhamento da luz visível ocorre nos contornos entre a região cristalina e amorfa, certo? Então nós vamos ter aqui polímeros de alta cristalinidade, certo? Nós temos os fenômenos de espelhamento, eles são intensos, e os polímeros amorfos são completamente transparentes. Então nós temos aqui dois exemplos.
o perímetro de alta densidade e os amorfos, ok? Ou seja, são o mesmo material, é o mesmo material, só que um ele é translúcido e o outro ele é totalmente transparente, ok? E a elasticidade, certo? Vai estudar o comportamento dos corpos, né, dos materiais que se deformam ao serem submetidos a ações externas, certo? Forças devidas ao contato com outros corpos, ação gravitacional, que agem aí sobre a massa, né? Retornando à sua forma original quando a ação externa é removida, certo? Então nós temos aqui um exemplo aqui de uma liga, né, de um elástico. Então no momento em que age forças externas, ele se deforma, mas no momento que essas forças deixam de agir, elas retornam para o seu tamanho original. Okay? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima.